Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no terceiro dia de nosso seminário na TV. Um seminário que foi preparado pensando em você e a sua vida espiritual. Seja bem-vindo a esse terceiro dia. Seja bem-vindo ao seminário na TV. Seja bem-vinda ao seminário na TV. Seja bem-vinda para estar conosco mais esse passo, mais esse dia de seminário. Nós já refletimos sobre a Trindade, já refletimos sobre a missão, a pessoa e missão do Espírito Santo, e hoje nós vamos refletir sobre a promessa desse Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido. No Velho Testamento, o Espírito Santo era desconhecido efetivamente, porque Deus se revela como Criador, como Pai, como Deus bondoso, o Deus que resgata seu povo do exílio, o Deus que se revela como aquele que é capaz de nos salvar, de dar sentido à nossa vida. Resgatou o povo da escravidão do Egito, constituiu um povo para si. E prometeu que através desse povo nos daria a salvação em seu Filho. E Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, assumiu a humanidade em todos os seus aspectos, menos no pecado. E morrendo na cruz e ressuscitando nos salvou. Mas ele fez uma promessa, porque essa salvação que nos foi concedida em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, precisava ser comunicada a nós, precisava ser efetivada em nossa vida. Então Jesus Cristo promete o Espírito Santo. O Espírito Santo que viria para permanecer conosco, para permanecer em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo veio várias vezes sobre os reis, sobre os profetas, sobre pessoas ungidas para uma missão específica, como os juízes, aqueles que governavam ou que lideraram o povo de Deus durante um certo período. Mas quando Jesus Cristo promete o Espírito Santo, ele promete como um dom pessoal, como alguém que vai permanecer conosco e vai permanecer em nós, realizando em nós esse trabalho de santificação que é consequência da salvação, da redenção que Jesus Cristo nos concedeu. Hoje nós vamos então falar sobre essa promessa, como Jesus Cristo prometeu e como que essa promessa vai se realizar, que será um outro assunto para nós. Mas hoje vamos ficar prestando atenção nessa promessa, a promessa do Pai. A promessa do Pai que Jesus Cristo nos disse é o Espírito Santo. Acompanhe agora o ensino, preste atenção, vai valer a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nessa caminhada do seminário de batismo no Espírito na TV. Uma oportunidade de experimentarmos Deus em nosso coração. Refletimos já sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a revelação que ao longo da história Deus em sua iniciativa quis se dar a conhecer a cada um de nós. O Pai que nos ama, o Pai que nos criou, o Filho, Jesus Cristo que nos salvou e o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Uma pessoa, um Deus morando em nós. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós, é o que refletimos na outra pregação. Mas agora, eu gostaria de refletir com vocês sobre esta realidade desse Espírito que foi derramado aos nossos corações, porque esse Espírito, esse derramamento do Espírito é uma promessa. Uma promessa feita no Antigo Testamento pelos profetas, mas uma promessa que o próprio Cristo Jesus a faz aos seus discípulos e, portanto, também a nós. Gostaria que você tomasse comigo o Evangelho de São João, no capítulo 14, a partir do versículo 12 até o versículo 18, onde São João nos diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco,
o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de conhecer e receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Dizendo estas palavras, Jesus Cristo está dizendo a nós que encontrou uma maneira de ficar conosco para que não fiquemos órfãos, para que não fiquemos na orfandade. E o modo que Deus encontrou, que Jesus encontrou para que nós não ficássemos na orfandade, era derramar sobre nós o Espírito Santo. Por isso Jesus promete o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que vai permanecer na igreja para sempre. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do Espírito Santo, o tempo desta permanência. O Deus que está conosco agora é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, que mora em nossos corações. E Jesus nos prometeu. Prometeu que derramaria esse Espírito aos nossos corações. Um outro defensor, um outro paráclito, um outro advogado, disse Jesus, que viria aos nossos corações. Mais do que estar perto agora, esse outro advogado, esse outro defensor, esse paráclito, veio morar dentro de nós. Mas é uma promessa. Jesus promete derramar o Espírito Santo. Se nós tomarmos para refletirmos sobre essa realidade que Jesus promete o Espírito, toma comigo o Evangelho de São João, no capítulo 16, um pouquinho para frente desse texto que nós acabamos de ver. No capítulo 16, no versículo 7, antes de sua morte, Jesus começa a preparar os discípulos, digamos assim, para o que viria, para aquele que viria. E Jesus diz no versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho de João: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Vejam, ele está repetindo agora o que ele disse antes no mesmo Evangelho de João, capítulo 14. Ele está dizendo que existe um outro advogado que nos seria dado, que seria enviado a nós, e que ele mesmo, Jesus, enviaria. Mas para que ele enviasse o Espírito, era preciso que ele voltasse para o Pai. É do vosso interesse, é importante para vós, é bom para vós que eu vá. Se eu for, eu enviarei o Espírito a vós. Mas se eu não for, eu não tenho como enviá-lo. Então é importante que eu vá, porque indo eu enviarei o Espírito Santo. Jesus já está dizendo de sua ressurreição e de sua ascensão. Era preciso que ele voltasse para o Pai. E de fato São Pedro vai dizer isso. Voltando para o Pai, ascendendo ao céu, ele recebe a plenitude do Espírito e vai derramar no dia de Pentecostes. Mas ele está falando ainda vivo. A sua paixão, a sua morte ainda não aconteceram. E ele já está preparando o coração dos discípulos, relembrando desta promessa antiga, que eles receberiam o Espírito Santo, que um outro advogado, que um outro paráclito viria para permanecer para sempre com os discípulos. E é interessante, ele toma esse discurso acerca da promessa do Espírito antes de sua morte, como que a sua última instrução, e depois de ressuscitado, se nós tomarmos o Evangelho de São Lucas, um pouco para trás, no capítulo 24, a partir do versículo 49, o Senhor Jesus aqui já está ressuscitado. Se em João ainda não passou pela via crucis, pelo sofrimento e pela morte, e já alertou, já lembrou a respeito da promessa do Espírito como sendo importante, agora, ressuscitado, Lucas 24, 49, ele vai de novo tocar nesse assunto, ou seja, a importância que a vinda do Espírito teria. Ele fala dele antes de sua morte, antes de sua paixão, e agora ressuscitado, tendo passado pela cruz e ressurreição, ele vai também dizer aos discípulos a respeito dessa promessa do Espírito Santo. E no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, ele
diz assim: eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. O mesmo Lucas, com um pouco mais de clareza, no livro dos Atos dos Apóstolos, com um pouco mais de detalhe, vamos dizer assim, relata esse mesmo texto do versículo 49 do capítulo 24, mas agora aqui, com um pouco mais de detalhe, capítulo 1, versículos 4 e 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas está dizendo assim: ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, antes de morrer, fala do Espírito e agora, ressuscitado, retoma a fala sobre o Espírito Santo, dada a importância que essa vinda teria, dada a importância que essa promessa tem na vida da igreja, na vida de cada cristão, no projeto de Deus. Ele falava do Espírito Santo e o próprio Jesus a chamava de a promessa do Pai. Vou enviar sobre vós o que o meu Pai prometeu. Esperai a realização da promessa do Pai. Portanto, o Espírito Santo, dentre tantas promessas, é a promessa que Deus fez para os nossos tempos, para os últimos tempos, como diz Joel, os últimos tempos da igreja. Promessa de Deus significa que Deus está assumindo por essa promessa um compromisso com a humanidade, um compromisso com aquilo que Ele, Deus, em sua infinita misericórdia, achou por bem nos dar. Deus está, em sua infinita misericórdia, agora, cumprindo aquilo que em seu coração estava determinado desde sempre por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio nos trazer uma vida nova tão somente. Ele veio trazer esta vida nova e a possibilidade de vivê-la. Ou seja, Jesus veio trazer uma vida nova. Mas essa vida nova não poderia ser vivida sem o Espírito Santo e sem um coração novo. Por isso era necessário que Deus cumprisse a promessa. Esse coração novo é esse coração de carne, tratado por Ezequiel quanto tempo antes do cumprimento em Pentecostes. Ezequiel já dizia no capítulo 11 do seu livro. Toma comigo, Ezequiel 11, versículos 19 e 20. Ele diz assim: eu lhes darei um só coração e infundirei neles um espírito novo. Extrairei do vosso corpo, arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, de modo que andeis segundo minhas leis e observem e pratiquem meus preceitos. Assim serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, essa promessa de Deus, essa promessa de que o Espírito Santo seria derramado e a salvação dos homens que possibilita aos homens essa vida nova, dada a nós por Jesus Cristo, inaugurada com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Porque entendia Deus que o homem, mesmo salvo, não viveria, não conseguiria viver esta vida se não tivesse o seu coração transformado. Porque o pecado endureceu o coração do homem. O afastamento que o pecado produziu na humanidade fez com que o coração dos homens endurecesse. Então era preciso que essa vida nova que nos foi dada por Jesus, ela começasse por arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Mas isso era preciso ser feito de maneira interior. Porque o coração é o núcleo de cada um de nós. É o mais profundo de nosso ser. Era preciso que Cristo nos salvasse,
mas era preciso que o Espírito fosse derramado no coração e produzisse no coração essa mudança, essa extração do coração de pedra e uma implantação de um novo coração, um coração de carne, um coração capaz de amar. O coração do homem só poderia ser mudado por Deus, porque nós não tínhamos condição de mudá-lo. Até nisso Deus pensou. Sabendo que nos tinha dado essa vida nova e que seria difícil de nós a vivermos, Ele envia o Espírito Santo aos nossos corações, num primeiro momento para mudar o coração de pedra num coração de carne. E esse coração, mudado agora em carne, pode ou poderá viver a vida de Deus, o projeto de Deus. O Espírito Santo foi prometido para este fim, para renovar o coração do homem. O Espírito Santo é prometido como um dom, como uma graça pessoal, para mim e para você, para cada um de nós. Só o Espírito dentro de nós é capaz de mudar o nosso coração, transformar o nosso coração de pedra em carne. E uma vez tendo o coração transformado em carne, o texto de Ezequiel termina dizendo, aí sim, nesse coração de carne, transformado pela vinda do Espírito Santo, cabe de novo o projeto de Deus. E nós nos tornamos seu povo e Ele se torna o nosso Deus. O Espírito é prometido como um dom pessoal. Mas não só uma força para a missão. Se nós olharmos o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era dado por um determinado tempo para uma determinada missão e terminada aquela missão, o Espírito se retirava ou era retirado. Agora não. Ele é dado, isso no Antigo Testamento. Mas agora, em nós, é uma presença. Uma presença que ficará conosco para sempre. Uma presença que vai transformando o nosso coração a cada dia. Uma realidade que age, que trabalha para modificar o nosso coração. Portanto, irmãos, o que Jesus trouxe de novidade com o seu anúncio, com sua vida, não é uma lei nova, mas a doação do Espírito. Não só para que nós o conheçamos, mas para vivermos a sua vida. Se nós tomarmos a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, São Paulo vai nos dizer assim, Romanos 8, versículo 15. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito Santo, que por adoção vos torna filho de Deus e no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós nos tornamos, pela vinda do Espírito, família de Deus, povo de Deus. E o Espírito inaugura esse novo tempo de transformação de coração de pedra em coração de carne. A obra da salvação não consiste em puramente sermos perdoados de nossos pecados, mas na transformação do nosso coração pecador num coração como o de Jesus. Por isso o Espírito Santo é dado aos nossos corações, para ir transformando. E a cada vez que o Espírito Santo age em nós, e por essa presença permanentemente agindo em nós, ele vai transformando o nosso coração de pedra em carne. E esse coração de carne, assinala o próprio texto, é um coração como o coração de Jesus. É nesse coração que o Espírito quer transformar o nosso coração. Por isso, o seu agir, o seu operar em nós é para realmente mudar o nosso coração. O Espírito Santo vem transformar o coração do homem. Não é uma imposição, mas é uma presença que transforma. Uma presença que está dentro de nós. Uma presença que age, que vai tirando de nós aquilo que não presta, que vai aparando as arestas, que vai fazendo-nos ser aquilo que em essência nós somos, santos. Santos para Deus, aprontados para Deus,
num coração novo, numa vida nova, dada por Jesus e possibilitada pela vinda do Espírito Santo. Ele vai transformando o nosso coração. Ele modifica nossos apetites. Ele muda nossos critérios e valores. O homem cheio do Espírito, o homem em cujo coração o Espírito é derramado, ele vai viver sobre novos valores. Ele vai viver sobre nova perspectiva, vai viver sobre novos critérios. Sua vida não será mais a mesma. Se nós tomarmos a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim. Gálatas 5, 17 e 18. Eu vos exorto, 16, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se porém sois conduzidos pelo Espírito Santo, então não estáis mais sob o jugo da lei. São bem reconhecidas as obras da carne, e aí segue uma sequência: impureza, imoralidade, idolatria, devassidão, e depois enumera, e nós vamos refletir sobre isso numa outra pregação. Mas essa verdade do Espírito Santo que está em nós vai regulando nossos apetites, vai transformando a nossa vida numa vida espiritual. Não que nos arranque do mundo, não, mas implanta em nós o projeto original de Deus. De não ficarmos atrelados e presos somente a essa realidade que passa, a essa realidade que tem fim, mas nos lança a uma possibilidade de eternidade, de céu, de vida eterna. E é isso que vale a pena, e é isso que dá razão de nossa fé, porque se não tiver vida eterna, que sentido tem? Mas esse Espírito Santo agindo em nós, vai transformando o nosso coração, imprimindo em nós novos valores, novas realidades, vai imprimindo em nós novos critérios. Depois da ressurreição, Jesus então, cheio do Espírito Santo, cumpre a promessa. Em Pentecostes, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, narra o cumprimento dessa promessa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 faz questão de deixar claro que a importância de Pentecostes não está no vento nem nas línguas de fogo, mas está que o coração daqueles homens que lá estavam, daquelas pessoas que lá estavam, ficaram cheios do Espírito Santo. Pentecostes inaugura um novo tempo, instaura o reino de Deus, estabelece uma nova ordem, uma nova vida espiritual, a vida na graça. O modo que Cristo encontrou para ficar conosco, derramando sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado aos nossos corações marca esse novo tempo. É a consumação do mistério da Páscoa. O Espírito Santo marca o nascimento da igreja e estabelece um novo tempo de missão. Não só marca o nascimento da igreja, não só marca um novo tempo. O Espírito Santo continua hoje. O Espírito Santo continua hoje. O Evangelho de São João, capítulo 14, sobretudo no versículo 16, diz: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. Uma vez derramado em Pentecostes, o Espírito Santo vai permanecer conosco eternamente, para sempre. E São Pedro garante, no mesmo dia de Pentecostes, na sua pregação, no versículo 39, a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, a promessa é também para você. A promessa é também para mim. A promessa é para todos nós. De recebermos a graça do Espírito Santo. Tão poderosa, tão prodigiosa, capaz de transformar o nosso coração, capaz de mudar o nosso coração. Encher a nossa vida. O livro dos Atos faz questão de dizer que essa vinda do Espírito Santo, que essa vinda de Deus aos nossos corações, não é uma vinda meia boca. É uma vinda para nos encher,
uma vida para nos transformar. Portanto, Pentecostes, batismo no Espírito Santo, a realização da promessa de Deus é inundar o nosso coração do Espírito Santo. E essa promessa é para todos nós. Ela tem a capacidade de transformar nosso coração. Ela tem a capacidade de mudar nossa mentalidade. Ela tem a capacidade de colocar Jesus no centro de nossa vida. Ela tem a capacidade de nos fazer audazes em testemunhar o nome de Jesus. Ela tem a capacidade de construir nesse mundo tão dilacerado pelas divisões a comunidade, civilização do amor sonhada por Deus, pregada por São João Paulo II, pregada por outros papas. A vinda do Espírito Santo tem a capacidade de transformar o coração de cada um de nós. E esta promessa diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós. Receba, aceite, acredite que essa promessa é para você. Deus te abençoe. Como você viu, no dia de hoje, nesse terceiro dia do seminário, nós refletimos sobre a promessa. Por que refletir sobre a promessa? Para gerar em nosso coração aquela expectativa. Eu fico imaginando os apóstolos. Jesus Cristo ressuscitado se apresenta a eles e fala, olha, não se afastem de Jerusalém, permaneçam aí, esperem, aguardem o cumprimento da promessa do Pai que vocês ouviram de minha boca. João batizava com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus Cristo falava de uma promessa, essa promessa que se cumpriria. Então, falar da promessa é gerar em nosso coração essa expectativa, essa espera ansiosa e alegre que algo de bom vai acontecer. A promessa que vinha desde o Velho Testamento, não é desconhecida. Nós vamos encontrar nos profetas, arrancarei do teu peito um coração de pedra, colocarei aí um coração de carne, e nesse coração de carne colocarei o meu espírito. E aí, a partir daí, vocês vão poder obedecer os meus preceitos. Deus já falava isso através de Ezequiel, já falava isso através do profeta Jeremias. E Jesus Cristo vem confirmar essa promessa. Antes mesmo de subir ao céu, ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo. Uma catequese que ele já havia dado durante a última ceia, após a última ceia, no Evangelho de João. O Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que permanece conosco, o outro advogado que ficará conosco até o final dos tempos, esse Espírito Santo que é prometido. E a promessa faz o nosso coração vibrar e a promessa faz o nosso coração desejar esse Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Tem uma música da Renovação Carismática que sempre cantamos, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Nós não podemos viver o cristianismo autêntico, verdadeiro e radical sem essa presença do Espírito em nós. Que não é uma presença passageira como foi em alguns, é uma presença permanente, ele permanece em nós. A promessa é essa, ele virá e permanecerá em nós até o final dos tempos, para a eternidade, porque nós somos chamados à eternidade. Hoje nós refletimos sobre essa promessa. Semana que vem, na quarta semana, nós vamos refletir sobre o cumprimento dessa promessa. Como que isso aconteceu? E vamos desejar mais ainda que aconteça em nossa vida, para que a nossa vida tenha um sentido, o sentido da santidade, o sentido do céu. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua audiência. Fique conosco, porque esse seminário na TV, foi feito pensando em você.